este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Eu, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia, trazendo as principais informações, os destaques sobre a economia no Brasil e no mundo. Hoje vamos abrir aqui o nosso CNN Money falando sobre volatilidade, isso mesmo, sobre o sobe e desce no mercado, porque é semana de decisão de juros nos bancos centrais pelo mundo. Eu gostei muito de uma frase que a Reuters colocou no texto da abertura dos mercados hoje, dizendo que a expectativa é que a maioria dos bancos centrais reunidos essa semana, da Suíça à África do Sul, subam os juros, com os mercados apenas divididos se o Banco da Inglaterra vai subir em 50 ou 75 pontos base a sua taxa. Então, é nesse clima que a semana começa, segunda-feira começa, terça-feira também, com os mercados trazendo a precificação desses aumentos de juros pelo mundo. Ontem, o Wall Street chegou a fechar em alta com uma perspectiva de que o aumento de juros nos Estados Unidos, que está previsto em 0,75 ponto percentual, já estava nos preços, ou seja, já tinha feito os ativos caírem o suficiente. Mas hoje de manhã, os ativos logo viraram para queda, porque esse é mais um dia típico, digamos assim, no ano de 2022. Os alívios são temporários e a tendência é de baixa, porque o cenário preponderante é negativo. Então, lá nos Estados Unidos, houve uma expectativa de que os juros poderiam ser elevados em 1 ponto percentual, depois que saíram os dados de inflação ao consumidor acima do esperado. As apostas chegaram a até 40% de um aumento de 1 ponto. Mas aí agora essas apostas estão abaixo de 20%, isso trouxe algum alívio, mas é um alívio que é muito pequeno, não chega a trazer um ânimo para os investimentos. É por isso que a gente vê os mercados aí oscilando ali perto do 0 a 0, estáveis, virando para queda com muita facilidade, né? Lá na Europa, vale falar também, saiu hoje o dado de inflação na Alemanha, inflação ao produtor, que ficou em 45,8% na comparação anual, acima da projeção que já era altíssima, de 37%. Então, é mais um dado de inflação que reforça a tese que está dominando os mercados nos últimos meses, que é uma tese de inflação galopante no mundo, principalmente nos países europeus, nos Estados Unidos, e a percepção de que o remédio que os bancos centrais vão ter que usar vai ser amargo, que vai ser a alta dos juros para conter essas inflações. Isso traz uma perspectiva de esfriamento geral das economias e também aumenta a perspectiva de recessão para o ano de 2023. Só para finalizar ainda esse lado de internacional e de mercados lá fora, hoje também lá na Ásia as bolsas fecharam em alta, seguindo o fechamento positivo ontem de Wall Street, mas vale falar que na China o Banco Central decidiu manter os seus juros inalterados. Essa decisão já era esperada, já que com a previsão de juros mais altos nos Estados Unidos, uma postura mais agressiva do Fed, isso não deixa espaço para que países que têm mais risco façam reduções dos seus juros, né? Então, o Banco Central da China até gostaria de reduzir as taxas para estimular mais a economia, mas o que acontece é que se a taxa fica muito abaixo da taxa nos Estados Unidos, ou até se fica mais alta, mas relativamente pouco atraente diante do risco, perto de uma elevação nos Estados Unidos, o que acontece é que o dinheiro sai daquele país e, ao sair do país, aquilo acaba trazendo uma depreciação da moeda, e uma desvalorização da moeda acaba tornando as importações mais caras. Isso se reverte também em inflação. É por isso que quando os Estados Unidos sobem os juros, eles não deixam espaço para que os outros países façam reduções das suas taxas, né? Então, por isso, o Banco Central lá da China resolveu manter as suas principais taxas de referência inalteradas. No Japão, o Banco Central também faz sua decisão de juros nessa semana, e acabou de sair também um dado de inflação agora pela manhã aqui no Brasil, uma inflação que ficou na comparação anual em 2,8%, que é a maior inflação, a maior taxa, o maior patamar em 8 anos. Então, isso também deve trazer uma pressão para o Banco Central no Japão. A expectativa ainda é de que o Banco Central japonês mantenha os juros negativos, seguindo a sua política ultra estimulativa de manter os juros lá embaixo para estimular a economia, mas com essa tarefa difícil aí, porque a inflação está menor, né, no Japão do que nos outros países, mas um patamar altíssimo para os padrões japoneses. Então, é uma tese de inflação pressionada, bancos centrais tendo que usar o remédio amargo de aumento de juros, com perspectivas de esfriamento das economias daqui para frente, e não é diferente aqui no Brasil. E quem vai trazer aqui um panorama do que está acontecendo por aqui é a Thaís, vou deixar para ela essa parte.
É isso, Priscila, o mundo inteiro prestando atenção no que vai fazer o Banco Central dos Estados Unidos e o Brasil, do ponto de vista do mercado financeiro, dos analistas também, todo mundo prestando atenção no que vai fazer o Fed, mas com um espaço para reflexão e acompanhamento óbvio do que o nosso Banco Central aqui vai fazer. Antes de trazer aqui a visão do Gabriel Barros, que a gente recebeu hoje da Rio Asset No Money, e ele traz uma avaliação interessante aqui sobre a expectativa para a economia brasileira, quero dividir com vocês uma leitura interessante do que está acontecendo no Brasil. Vocês se lembram, o Banco Central brasileiro ficou independente em fevereiro do ano passado, mas nem essa separação entre o que é governo e o que é uma tarefa de Estado, né? O Banco Central como guardião da moeda, que garante a estabilidade da moeda no longo prazo, está poupando o Banco Central do debate político. Ele está subindo os juros há 1 ano e meio, são 13 reuniões seguidas com alta da taxa de juros. A expectativa para a reunião dessa quarta-feira é de manutenção, pelo menos do ponto de vista majoritário. A maior parte dos analistas espera a manutenção da taxa. Alguns ainda acham que caberia um último reajuste que não tem um valor monetário, assim, de efeito monetário, vamos dizer assim, quer dizer, não mudaria muito o efeito sobre a economia, mas daria um recado mais forte sobre essa determinação do Banco Central, que inclusive corrobora com seu mandato independente, de controlar o processo inflacionário no Brasil. Nós sabemos também que o Roberto Campos Neto não foi tão discreto quando disse que a queda recente da inflação, que nós estamos vendo aqui, ela aconteceu pelas mãos do governo, com a redução dos impostos, e não uma queda de forma estrutural. Nas últimas aparições públicas dele, mais no começo do ano, porque eles estão em período de silêncio já há pouco mais de 10 dias, o Roberto Campos Neto foi muito claro ao dizer que o IPCA caiu por causa disso, tem preocupações com a permanência da inflação no médio e no longo prazo e, portanto, o Banco Central não vai baixar a guarda, vai seguir, na linguagem de Banco Central, vai seguir vigilante no processo de formação de preços e em como isso impacta a inflação futura. A grande dúvida sobre os efeitos e a manutenção dos estímulos que foram adotados pelo governo agora é que acabam nublando e dificultando a montagem do cenário para frente. O cenário do mercado financeiro ainda é positivo para 2022, cada vez mais, o relatório Focus traz isso, mais PIB menos inflação, e para 2023, o ajuste para a inflação vai sendo cada vez mais marginal, o IPCA se mantendo ali muito perto dos 5%, o que está bem longe da meta de 3,25%, e para o PIB estacionou numa alta de 0,5%. Se vai ser mais do que isso, menos do que isso, vai depender, por exemplo, da manutenção ou não dos estímulos fiscais. Nós já falamos aqui algumas vezes, o Banco Central trabalha para desacelerar a economia, para conseguir ter algum ganho no controle da inflação na pequena ou média parte que a demanda tiver na formação do processo inflacionário, e o governo está agindo na mão contrária. Bem, o ministro Paulo Guedes, que tem sido bastante vocal, inclusive porque está em campanha junto com o presidente Bolsonaro, tem falado muito, ido a todos os eventos de empresários e de setores no Brasil, fez uma crítica muito dura ontem ao Banco Central, né, há 2 dias da decisão do Copom, dizendo que o BC errou ao avaliar a condição das contas públicas no Brasil, alertando para risco fiscal, errou ao avaliar a expectativa para o crescimento econômico, depois fez uma ressalva, olha, eu não estou falando aqui do Roberto Campos Neto, eu estou falando apenas da diretoria do Banco Central, como se desse para separar uma coisa da outra. A reflexão que a gente traz aqui, a análise feita pelo Gabriel Barros, é exatamente assim, qual é a diferença do que esperar para 2022 e do que esperar para 2023? Onde mora, né, o que come, como vive o otimismo do ministro Paulo Guedes para um crescimento muito maior em 2023, na contramão do que os economistas de mercado esperam. Vamos ouvi-lo. Na projeção do governo, que eu acho que está na cabeça do ministro, ele está incorporando muitas das reformas que foram feitas desde o governo Temer na premissa de crescimento. E aí você coloca um PIB de 2,5%. Só dá para acreditar num PIB de 2,5% com esse vento de cauda, acreditando que as reformas entregam um potencial de crescimento mais elevado para o Brasil. Se a gente tira isso da conta, que é a realidade do Brasil nos últimos 20 anos, o nosso PIB potencial é muito baixo, né? A gente
comentou aqui que a economia está crescendo um pouco acima do que a gente estava esperando. Isso já cria dificuldade para o Banco Central controlar a inflação. Então, como o nosso PIB potencial parece de fato ser muito baixo, nas minhas contas, um PIB potencial de 1,5, isso cria uma dificuldade para a gente crescer muito acima disso. Quando tem vento de cauda externo, né, global, por exemplo, a China ajudando, aí dá para crescer um pouco mais. Esse crescimento que a gente viu surpreendendo os economistas aqui no Brasil tem muito a ver com o efeito de commodities, né, que é o vento de cauda de externo, né, do cenário global. Isso está sendo revertido, então olhando para frente é difícil ver, com China muito fraca, a China vai crescer 3% esse ano, no ano que vem pode ter alguma pequena recuperação, mas é uma recuperação muito cíclica por conta da reabertura da China, né? A China segue com a política de Covid zero, então naturalmente depois da eleição do Xi Jinping, né, que está previsto para o dia 16 de outubro, a recondução do Xi Jinping, é possível que isso mude e pode gerar uma recuperação pontual, né, mais cíclica. Mas olhando no médio prazo, se a gente for pensar em 2, 3, 4 anos, é difícil ver a China nos ajudando como nos ajudou no passado. Então, voltando para o Brasil, é difícil, tem dificuldade de ver o PIB brasileiro rodando de forma sustentável acima de 1,5. Para isso acontecer, a gente precisa resolver o fiscal, né, tem uma fatura fiscal grande para 23. A gente está discutindo de forma antecipada um furo no teto, né, uma mudança no arcabouço fiscal, num cenário global que é muito menos favorável para país emergente, né? O Banco Central americano vai subir juros, o Banco Central Europeu está subindo juros, o Banco da Inglaterra está subindo juros, o Banco do Canadá está subindo juros, então você tem um aperto global sincronizado e uma desaceleração da China, isso vai bater aqui, não tem como evitar que a economia brasileira desacelere em função disso. Olha, essa semana é uma semana fraca de indicadores econômicos, então o foco todo voltado para as duas reuniões, né? Tanto do Banco Central do Brasil quanto do Fed. Tem uma agenda de bancos centrais no mundo inteiro. A Priscila citou aqui o Banco Central do Japão, o Banco Central da Inglaterra também decide juros essa semana. Canadá, tem um monte de Banco Central tomando decisão mundo afora e, inclusive, nós vamos tratar disso com mais detalhes nos próximos episódios. Mas, de qualquer forma, está armada aí a expectativa para o Copom e, como tem acontecido nas últimas reuniões, dessa vez o comunicado vai ser tão ou mais importante do que a própria decisão da taxa, né? Se subir, se fizer mais um reajustezinho, o comunicado tem que vir muito bem, esclarecendo muito essa decisão do Banco Central, seu propósito e o que esperar daqui para frente. A comunicação do BC aparecendo aí sempre como uma ferramenta importantíssima para o mercado assentar suas expectativas. Aqui, quanto lá fora, a expectativa também para a fala do Jeremy Powell, claro. Então, a comunicação sendo aí a grande ferramenta, a grande protagonista da atuação dos bancos centrais pelo mundo afora. E, pessoal, um último assunto que a gente queria tratar no CNN Money de hoje é sobre um levantamento que foi feito com exclusividade para o Money pela IAB, que compara os CDBs à venda no mercado hoje. CDBs são um dos principais investimentos da renda fixa e é aquele investimento em que o investidor empresta dinheiro para o banco e o banco paga aquele empréstimo que o investidor fez, digamos assim, lá na frente, acrescido de uma remuneração. Então, são os títulos de dívidas dos bancos. E aí, o que esse levantamento mostra? É interessante também quem quiser observar a tabelinha que a gente trouxe no CNN Money na TV, pelo YouTube, ou quem já viu vai saber do que a gente está falando, que o levantamento ele mostra o seguinte, que entre os CDBs pós-fixados, em janeiro de 21, eles pagavam 128% do CDI. CDI é uma taxinha que fica muito próxima da Selic, então eles pagavam a Selic mais 28%. Só que, quando eles pagavam essa remuneração mais alta do que a atual, que está em cerca de 118% do CDI, a rentabilidade real, ou seja, quanto que eles pagavam menos a inflação, descontando a inflação do período, estava negativa em 2,24%, porque apesar de o percentual sobre o CDI ser alto, os juros eram muito baixos e então eles não davam conta de superar a inflação. Agora a gente tem um cenário de inflação maior e juros bem maiores ainda, né? Os juros estão em 13,75%, então o percentual que os bancos estão pagando sobre o CDI é menor, é de
118%, mas como os juros estão acima da inflação, a rentabilidade real do investidor está em 5,97%. Esse é um ponto. Outro ponto é que é interessante você perceber, quando você for escolher um CDB, que hoje os CDBs estão pagando em média 118% do CDI, se você for escolher um CDB então pós-fixado, né, que é atrelado à remuneração do CDI, para você não comprar um produto que está pagando menos que a média. O outro ponto, outra tabela que a gente traz é dos CDBs pré-fixados, que também mostra que eles pagavam 2,17% ao ano lá em janeiro de 2021, quando os juros estavam em 2%. Agora eles estão pagando em média 11,99%, os pré-fixados, que tem uma taxinha que você já conhece no começo do investimento. Mas, né, ou além disso, né, o que acontece é que a rentabilidade real hoje é de 2,8% desses CDBs pré-fixados, isso na média do mercado. E lá atrás, com essa taxinha muito pequena, a rentabilidade era negativa, a rentabilidade real, né, descontando a inflação, de 2,69%. Portanto, também aqui o mesmo recado. Hoje, a remuneração está mais atraente porque os juros estão maiores, então os juros altos, eles são muito ruins para a economia, esfriam a atividade, encarecem o custo do empréstimo, mas para quem tem dinheiro para investir, é positivo porque você ganha mais dinheiro nos seus investimentos, inclusive nesses investimentos de renda fixa, que são considerados seguros e eles têm a garantia da FGC para quem investe até R$250 mil. Então, se o banco, a instituição for a liquidação, você consegue ter o reembolso do seu prejuízo, num caso aí de risco de crédito. Então, dado o recado, observem as taxas que estão sendo oferecidas para vocês nos seus investimentos e comparem com essa média do mercado para fazer um bom negócio. E depois que a Selic sair amanhã, a expectativa é que fique em 13,75, essa é a expectativa majoritária, mas como a Thaís falou, né, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deixou então na mesa uma possibilidade de um aumento residual para 14%, mas de qualquer forma, talvez isso não mexa tanto, seja para um lado ou para o outro, com as expectativas, porque já foi tão falada essas expectativas, né, de manutenção em 13,75, talvez se surpreender, né, se de fato tiver um aumento para 14, isso pode mudar um pouco, mas esses juros que são oferecidos nesses produtos do mercado, eles já incorporam essas expectativas do que vai acontecer lá para frente. De qualquer forma, se tiver alguma coisa muito diferente do esperado, principalmente no comunicado do Banco Central, o mercado vai ficar muito de olho nisso, a gente vai pedir para a IAB refazer esse levantamento para a gente trazer as novas taxas por aqui. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejamos a todos uma ótima terça-feira e até amanhã. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.